E é Deus quem dá o pontapé na conversa, perguntando para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não há ninguém na terra semelhante a ele, o homem mais piedoso dessa geração, homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: olha, esse aí eu não observei ainda não. Eu ando meio ocupado, eu tenho outras agendas. Quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu para Deus assim: mas também puderas. Servir-te desse jeito é muito fácil. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a casa dele com a grande sebe, com a grande muralha de proteção. Os bens desse homem prosperam na terra, tudo que esse cara bota a mão vira dinheiro. Desse jeito é muito fácil te servir. E Satanás insinua duas coisas aqui. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos, para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só buscam a Deus porque descobriram que religião dá lucro. Mas Satanás insinua mais. Ele insinua que Jó só serve a Deus por aquilo que recebe de Deus, não por causa do caráter de Deus, mas por causa das bênçãos de Deus. E ele então levanta aqui uma espécie de tese, e a tese que ele levanta é a seguinte: ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. A segunda tese que ele levanta é essa: ninguém ama mais a Deus do que a família, porque Satanás diz: toca no que ele tem. E o que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens materiais. Satanás disse: se tu tocares no que ele tem, esse mesmo Jó que hoje está adorando, amanhã vai blasfemar. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir e nem 1 centímetro a mais. O Deus a quem nós servimos manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Ele é o soberano Senhor do universo. Então, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um terremoto na vida financeira de Jó. Conforme você pode notar, versículos 14, 15 e 16 do capítulo 1, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico do Oriente ao colapso financeiro, à falência, à bancarrota. Bom, você sabe disso. Para quem sempre viveu numa magrela financeira, sofrer mais um revés, ele já está acostumado. Mas o cara mais rico,
quebrado um dia para a noite, o chão foge debaixo dos seus pés. Muita gente se insurge contra Deus, outras dão um tiro na cabeça, e a pergunta é: será que Satanás tinha razão? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21, quando Jó, ao receber a notícia da tragédia financeira, disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para esse mundo, eu não vou levar nada desse mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. E ele derrota a primeira tese de Satanás, provando que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no mesmo dia da tragédia financeira, Jó recebe a notícia mais trágica da sua vida. Talvez não, nenhuma dor humana se compare a esta. Os 10 filhos de Jó eram amigos, porque Jó era um pai exemplar, intercessor, conselheiro, espiritual. Os 10 morrem num único acidente. Sempre que eu leio isso, pastor Joel, eu me transporto para debaixo da pele de Jó, e eu não posso imaginar o que é esta dor, de um pai levar para o cemitério todos os seus filhos no mesmo dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue das cinzas? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? E a resposta está no versículo 20 e 21. Quando Jó recebe a notícia, diz o texto, no versículo 20, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No meio das lágrimas, Jó prova que ama mais a Deus do que a família. No meio das lágrimas, Jó prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Ele derrota a segunda tese de Satanás. Mas aí vem o capítulo 2, e mais uma vez Deus se reúne com os seus filhos, e mais uma vez Satanás aparece por lá, e mais uma vez Deus dá o pontapé inicial na conversa e perguntou para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha. E Deus cutuca outra vez e pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Deus acrescenta: ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, as suas teses são mentirosas, as suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais que o dinheiro, Jó provou que me ama mais que a família, Jó provou que me adora não por aquilo que eu dou, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca ali nos ossos, toca ali na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Então, sem que Jó soubesse, mais uma vez, Deus o constitui em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para ele: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Louvado seja o Senhor. Mas, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Jó vai ficando magro,
magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não tem alívio. A Bíblia diz que a pele dele vai necrosando, e ele precisa pegar cacos, talvez de telha, para raspar a pele necrosada. Bolhas de pus vão se formando, ele tem que morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. O seu corpo cheira mal, ele é uma carcaça humana, ele é uma chaga viva, ele é uma ferida aberta. O seu corpo está completamente deformado pela doença maligna, e no auge da sua dor, a sua mulher se aproxima dele e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre logo. E ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E diz o capítulo 2, verso 10, que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios, e ele derrota a terceira tese de Satanás, e prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo, e prova que ele adora a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é.